tiraram a parte de reencarnação da Bíblia, porque alguém específico lá falou, olha, não faz sentido pra gente. Toda vez eu tenho uma próxima tentativa, então o que o nosso fiel vai ficar leal, fiel a nós? E uma forma de prender, né? Uma forma de prisão. Mais da maioria da metade da humanidade admite ou acredita em vidas passadas, reencarnação, em memórias de vida passada, ou mesmo as experiências de EQM. O que elas mostram? Que o universo é extremamente positivo. Essa coisa que tem um diabo combatendo a gente não funciona assim. Outros casos, assim, reencarnar é alguém já da família. Quando a criança nasceu, a mãe percebeu que ele tinha cicatrizes iguais ao falecimento do irmão de 12 anos atrás. Essa criança começa a apresentar memórias do irmão. Mamãe, você lembra da minha cirurgia? Nossa, arrepia. Começa a falar. Se a gente olhar o próprio Sai Baba, que o pessoal vive falando, ai, o guru Sai Baba, foi um picareta. O próprio Thomas Green morto aqui no Brasil, o homem do Ra. Foram ver que era um aparelho que ele fazia. A EQM, ela me atraiu a experiência de quase morte, porque a pessoa fala, peraí, o que ela voltou, ela não podia saber, ela volta e fala e comprova. O medo do pós-morte é o que mais sustenta o universo da fé. Vamos pensar, por exemplo, a igreja, há uns séculos atrás, fazia um indulto. O que é o indulto? Ela vendia pedaços no céu. Fala galera, eu sou o Carlos Mafra, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, um episódio muito especial. Vamos falar de renascimentos, de reencarnação, de casos reais. Trouxe aqui ele que já veio uma vez falar de EQM e agora está aqui novamente, Alexandre Pereira. Salve, salve. Carlos, um prazer estar de volta aqui e ainda mais falando de temas que as pessoas gostam tanto, têm tanta curiosidade de saber se de fato existe ou é só uma criação do nosso cérebro, né? Uhum. Você sabe que você virou o Alexandre EQM aqui, né? Não é Alexandre Pereira. Pois é. O trabalho que me lançou foi justamente o estudo científico de pessoas que dizem voltar da morte. E o legal é que entre as muitas ocorrências que tem de pessoas que relatam isso, que foram estudadas, também está as chamadas retrocognições, ou o termo antigo regressão, quando a pessoa acessa supostas memórias de vidas que ela já viveu anteriores a essa. Você diz supostas porque você, como estudioso, você tem sempre que desconfiar de pessoas que dizem ter vivido coisas do passado, uma vida anterior. Eu digo supostas porque eu também não posso ter uma falta de caráter intelectual e dizer que não existem situações que são fantasiosas. Existem criações do subconsciente, existem elaborações mentais que não se comprovam reais. O que não invalida casos que a pessoa tem e quando são investigados, realmente são verificáveis. O que ela falou não foi uma alucinação. Como é que alguém pode dizer, eu me chamava tal pessoa na vida passada e quando vai investigar, aquela pessoa existiu do mesmo modo como ela narrou. Então aí já não é uma alucinação, não é uma criação fantasiosa, né? O que me chamou a atenção, principalmente vendo lá nos seus stories, a quantidade, nos stories ou no seu Reels, né, no feed do Instagram, a quantidade de crianças, né, que alegam ter essas experiências, que dizem, né, que vão atrás e que pesquisam, universidades pesquisam, e que acontece. No caso, crianças é muito mais difícil, é muito mais difícil você suspeitar de uma criança, né? Tipo, ou, sei lá, será que ela tem um problema mental e tá inventando essa história? Então, mas por que com criança a coisa pega muito mais, assim? Olha, essa pergunta é ótima porque é um ponto muito interessante que é o seguinte. Quando uma criança começa a falar algo, criança mente. Sim. Criança não é uma coisa completamente... A gente acha que criança fala sempre a verdade. Não, elas fantasiam, elas distorcem. Só que quando uma criança fala, olha, eu fui uma princesa num castelo tal. Mas é uma história sem fundamento. Se você perguntar daqui uma hora, no outro dia, ela já trocou, ela se já mudou o país. Já mudou o país. Não tem consistência. Tem 3 lá em casa, sei nem como que é. Só que quando ela tem uma memória, vamos colocar assim, genuína, aquilo não dissipa com o tempo. Pelo contrário, às vezes ela vai ficando mais detalhada e mais aprofundada. Então não há contradições, mesmo ela sendo muito jovem. E qual é uma teoria que eu admito também que é correta? Eu admito renascimentos, reencarnações, ou como chamavam antigamente, né, metempsicose e vários outros termos. É muito antigo
esse processo. Ninguém está falando de espiritismo aqui, tá? Espiritismo é coisa nova. O conceito de renascimento é muito mais antigo, data até muito antes do cristianismo, é um conceito que sempre esteve presente na natureza humana. E o que eu admito? Quando uma pessoa renasce muito cedo, pode vir essas memórias. Em que sentido? Quando uma pessoa falece ou descarta esse corpo, até pela literatura que se tem na experiência de quase morte ou em outras fontes, não é renascer rápido assim. Ah, vou renascer. Renasce rápido. Há todo um trâmite, há um processo. Ninguém que admite renascimentos ou reencarnações entende como sendo algo simples, rápido ou fácil. Eu ia te perguntar se o renascimento e a reencarnação é o mesmo termo. É o mesmo termo. Tá. Eu digo renascimento porque quando você fala reencarnar, vem do entrar na carne, e é um termo já um pouco batido. E vem do espírito, que né? remete ao espiritismo também. Sim. Ah, você tá falando de espiritismo? Não. Renascimento, reencarnação, ou você adquirir um novo corpo, a chamada multiexistencialidade, é um conceito mais amplo do que um processo pequeno religioso, tá? Tá. Ressurreição. Ressurreição já não, é no caso da pessoa renascer no próprio corpo. Então ela morre, e aí supostamente vem um ser como Jesus ou outros divinos que foram lá, colocaram a mão, fizeram algo miraculoso e aquele ser ali volta à vida. Sim. E tem até casos também de quase morte nesse sentido. Porque alguns passaram por acidentes, a gente falou naquele episódio anterior. Sim. E do hospital eles falam, hora do óbito, a pessoa faleceu tal hora, foi de tal causa, ela é dada como morta. Mas ela não estava de fato totalmente morta, ela volta à vida contando que ela viu um ser de luz, viu aquelas coisas todas que tem nessas experiências. É uma ressurreição? Parece, mas não se admite que tem uma ressurreição de fato. Então nesse termo seria algo mais voltado para essa parte espiritual de alguém que supostamente morreu e voltou. Agora, quando uma criança começa a falar de uma vida passada, nas análises feitas até por pesquisadores, o que se constatou? Era pouco tempo entre uma vida e outra, salvo raras exceções. Ou seja, ela tinha morrido, vamos colocar na suposta vida passada há 5 anos, 10, 12 anos atrás, o que é muito pouco tempo. Então uma hipótese é, essa reencarnação, essa nova vida muito breve, muito antecipada, traz uma certa facilidade dela ter essas memórias do que aconteceu com ela. Só para pouco tempo, considerando o espiritismo que diz que a alma leva um tempo. Não, outras linhas, até o próprio budismo fala disso, que leva-se, o hinduísmo, leva-se mais tempo. Inclusive tem uma certa teoria que é legal de você falar, mas não é bem quadradinho, que é o seguinte: uma pessoa que supostamente vive 50 anos aqui, levaria aproximadamente 50 anos, talvez, para ter um novo corpo, para voltar. Ter outra oportunidade. Então tem essa matemática que é legal, mas não é tão quadradinho assim. Tá. Até porque esses casos de crianças mostram que nesse ponto é uma exceção e não faz jus à regra. Mas também não é uma coisa, como eu falei, não se admite que é algo nesse sentido. No meu pensamento leigo, assim, faria sentido uma reencarnação num parente, sei lá, morre o avô e aí nasceu o neto ali muito próximo e aí de uma certa forma reencarnar é alguém já da família, sabe? Que você escuta esses casos assim, nossa, esse cara é muito igual ao seu avô e tal, parece que é a mesma alma. Sim. Mas não tem nenhum embasamento isso. Não, acontece, na mesma família pode acontecer. Teve até um caso de uma criança americana que quando a criança nasceu, a mãe percebeu que ele tinha marcas ou cicatrizes iguais ao falecimento do irmão de 12 anos atrás. Porque o irmão tinha tido um tumor cerebral e várias no pescoço, tinha uma cicatriz, ele tem um problema no olho. E o filho dela, 12 anos depois, nasce com as mesmas cicatrizes e essa criança começa a apresentar memórias do irmão. Eita. Então ele falou, lembra da nossa casa que era tal lugar? E nunca tinha ido lá. E um dia ele apontou já, crescidinho, ele apontou para uma foto do irmão e falou, mamãe, essa aqui sou eu. Mamãe, você lembra da minha cirurgia? Nossa, arrepia. Ele começa a falar. Mas o principal é que ele também foi estudado por pesquisadores e constataram que pelo laudo do óbito do irmão anterior com o dele, as cicatrizes eram exatamente no mesmo lugar onde foi feita a biópsia.
teve um processo de tumor ali. Quer dizer, teve um estudo científico ali. Sim, mas casos de família são relatos muito mais incomuns. Tá. Até crianças que falam de renascimento, geralmente, isso é outra característica, além de ser muito breve, muito rápida, são em locais próximos. E quando eu digo próximos, geralmente no mesmo país ou numa cidade vizinha, ou algo assim. Então, há uma localidade muito aproximada. Não que a pessoa fala, poxa, eu lembro da minha vida que foi, a gente aqui no Brasil, eu lembro que foi lá no Japão. Isso é muito raro. As crianças sempre têm um processo local ali com o que ela está fazendo. Por exemplo, teve um libanês que ele começou a falar que ele tinha tido uma vida... ele falou assim, ele chamava Imad. Ele começou a dar um nome. Eu nasci, eu tinha tal lugar, minha casa tinha 3 andares, eu tinha um cachorro tal. Começou a falar toda a vida dele. E aí, quando pegaram para analisar, foram até a cidade vizinha, que era onde ele falava, e encontraram. Só que esse caso já fazia umas 2 décadas, já fazia um pouco mais de tempo. Acho que até mais. E aí, mas encontraram a casa que ele falou. Ele até citou detalhes específicos do que ele vivia, dos objetos que ele tinha. Caramba. E foram encontrando exatamente tudo que estava ali. Esse libanês foi registrado... dos 57 afirmações que ele fez, 51 foram fidedignas. Ou seja, para a ciência, por que não tem uma comprovação? Porque tem que ter sempre 100%. Sim. Mas em uma criança acertar 51, 57, e outra coisa. Esse libanês foi feito com ele algo que também os pesquisadores, que teve muito da Universidade da Virgínia, especialmente um americano chamado Ian Stevenson, ele correu o mundo estudando casos infantis de memórias de vidas passadas. E com esse Imad, ele também fez isso. Levaram ele para a cidade ao lado, que ele nunca tinha ido, nunca tinha sido da cidade. E ali ele começa a guiar as pessoas. Vamos para uma casa tal. Aí chega lá, é a casa da irmã dele. Daquela suposta vida passada. Ele reconhece a irmã, fala os detalhes, se encontram. E, inclusive, depois é organizado para ele encontrar com a viúva, com a ex-esposa dele, que ainda estava viva. Que situação. Mas ele encontra e reconhece que era justamente ela. Outra coisa, colocaram ela entre várias mulheres, não falaram nada. Ele bateu o olho e falou, você é minha mulher. Caramba. E começou a conversar com ela. Que bizarro, cara. E aí você fala, mas não teve 100% de comprovação, mas pega estatisticamente alguém que sabe o nome das pessoas, Sim. Os contextos, que conhece. Então, isso é muito disruptivo para quem fala que isso é apenas alucinação. Entendeu? Agora, pensando no caso, era uma criança ainda. Uma criança, 5 anos. A partir de que idade que é muito improvável que essas memórias permaneçam? Tem um teto? Então, as memórias tendem a desaparecer com o tempo, mas é muito comum e frequente com 2 anos de idade, em alguns casos, aparecer. Isso varia muito. Tem criança que é com 2 anos, com 3, com 5. Teve até um caso mais tardio que com 11 anos ele começou a falar de uma vida que ele teve, que ele vendia, que ele era muito religioso, que ele não emprestava livros, que ele tinha uma vida de mais luxo, ele era muito pobre agora. Então, assim, varia muito a idade. Mas os relatos geralmente vão até essa faixa etária, 11, 12 anos no máximo, mas em torno, entre 2 a 7 anos é o ápice de recordações. E muitos vão esquecendo. E uma pesquisa que foi feita mostrou que cerca de 30 e poucos % mantém a memória, mesmo na fase adulta. Quer dizer, ela tem lá 50 anos e ela lembra vividamente do que aconteceu, enquanto outras vão esquecendo com o passar do tempo. Porque eu fico pensando assim, adulto é muito maior a probabilidade de, sei lá, uma esquizofrenia, qualquer coisa do tipo, Sim. Inventar histórias. Sim. Criança mais improvável, né? Então por isso que queria entender assim, até que idade. Passou dos 20, esquece, não tem como lembrar mais. Não tem essa regra. Não, a memória, qualquer indivíduo pode, vamos dizer assim, destravar uma memória desse tipo. Qualquer pessoa. Tem casos que a pessoa tem uma experiência de quase morte, ela destrava essas memórias. Tem casos até de pessoas fazendo meditações ou estados de relaxamento e vem aquela ideia ou aquela informação. Tem casos, por exemplo, eu atendo na hipnoterapia. Às vezes pacientes meus que eu peço para ir na causa do problema, ela começa a narrar uma vida, uma situação, um país diferente.
Eu não tô ali para julgar se é verdade ou não, se é a criação do subconsciente. A gente tá ali para tratar a cura. Mas tem relatos que são extremamente detalhistas, com nome, ano e o que aconteceu em tudo, sabe? Uhum. Então, as memórias, a princípio, qualquer pessoa pode ter. Mas nos casos de criança, mostra que tem algo a mais por ter essa consistência e essa verificabilidade que é muito forte, né? Agora, um pai e uma mãe que está assistindo e que tem um filho ali que está contando diversas histórias e que, nesse momento, ele falou, pô, peraí, o que ele deve fazer? Quem que ele deve procurar? Muito provavelmente ele já buscou um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa do tipo, e as histórias se mantêm ali. A quem recorrer? Hoje, o próprio Ian Stevenson, que estudava, não está mais vivo hoje, e não tem praticamente ninguém que tenha assumido a cadeira dele no sentido de fazer o trabalho que ele fazia. Mas no Brasil deve ser mais complexo, né? Eu sugiro ao pai e à mãe, primeiro, nunca reprimir a criança. Ah, você foi? Quem que você era? Estimula, pergunta. Deixa a criança falar. Porque se você começar a falar, para de falar essas coisas, que você está inventando. Menino doidinho. Ó lá, eu te levar no hospital lá, vou te deixar lá, hein? Vou te colocar na camisa de força. E aí a criança vai reprimindo, ela vai se sentindo que ela não é bem-vinda em falar o que ela diz. Sim. Então, para todo pai, o indicado, eu sugiro procurar alguém que tenha pelo menos um viés que aceite algo nesse sentido. Um médico que tem algum estudo paralelo, né, de anomalias. Mas eu tenho receios porque... Doutor Alexander, que veio aqui, ele... Alexander Moreira, que é um grande também pesquisador dessa área, alguém nesse sentido, é ótimo. Né? Eu trabalho com a parte terapêutica, mas crianças não funcionam nessa parte ainda de hipnoterapia clínica, mas procura alguém que tenha abertura, porque tem muito médico hoje que ele fala aí, ele não considera a possibilidade daquilo ser um fato real. Não há uma investigação séria. Então, taca remédio na criança. Taca remédio. E isso pode fazer muito mal para a parte cerebral. Alguns remédios são irreversíveis. E na nossa cultura, falta ainda essa abertura. Você vê que hoje no próprio Insta, tem vários relatos de mães que colocam: lembra, mamãe, eu fui a sua mãe. E eu já vi vários de mães que filmam a criança falando, é bonitinho. Mas falar uma vez, como eu disse, tem que ver... Vai filmando mais, não vai concluindo tão rápido. Porque às vezes a pessoa na ânsia de falar, nossa, meu filho lembrou de algo do passado. A gente às vezes quer também forçar uma barra, se iludir e criar uma situação que não é real. Por isso acho que tem que ter muita calma, muita paciência e ir analisando se de fato faz coerência com o que a criança fala, né? No último episódio que a gente fez, você falou do caso de um menino de 7 anos que teve EQM. Eu queria saber outros casos, assim, consideráveis, importantes, até de algum que deu muita audiência, assim, pra você, que você falou, nossa, as pessoas se identificaram muito. Quais seriam esses casos? Teve, por exemplo, um caso de uma menina do Sri Lanka chamada Purnima, que uma menina, e ela começou a destravar memórias que ela vivia a 200 quilômetros de onde ela nasceu. Ela era um homem que vendia incenso de uma marca específica que não tinha na região dela. E ela lembra que tinha sido morrido atropelada. Um caminhão passou em cima, faleceu. Então a gente tá colocando a imagem na tela aí para as pessoas verem quem é. Essa Purnima, então o que aconteceu? Depois foi também pesquisada com o professor Ian Stevenson, e eles foram atrás na cidade dela e viram que a marca de incenso que ela falava realmente existia, encontraram a família com o nome que ela tinha citado e que tinha realmente falecido de um acidente de bicicleta e tudo mais. E além de tudo, além de todas as memórias, ela apresentava também cicatrizes na região onde tinha sido supostamente atropelada. O peitoral aqui, né? Exatamente. E um ponto que é muito sério são essas cicatrizes que acontecem. Teve um outro caso também que vocês podem colocar aí do Tito. Ele foi também lá na região oriental. Ele começou a lembrar que ele tinha sido um contrabandista e que tinha uma loja lá, o Suresh, que era o nome dele. Lembrou do nome anterior, falou da loja, falou até acho que do cachorro, do que ele tinha. E aí depois a equipe foi até a cidade dele, encontrar a viúva dele, que confirmou tudo que ele falou. Se não me engano, ele até chegou a encontrar a própria viúva também, reconheceu. Para mim é algo assim chocante, uma criança olhar para alguém e falar, você é minha esposa, 4 anos, né? E falar o que ele vivenciou com ela. E ela confirmou.
E esse Tito, ele também tinha cicatriz de nascença. Ele, como foi, né, tirar a vida dele, tinha uma marca aqui da bala, tanto aqui na entrada, quanto na saída, quando a saída da bala. Então ele apresentava cicatriz de nascença, exatamente da mesma forma que ele tinha falecido. Tem um outro caso também, falando de cicatrizes, um caso famoso indiano chamado Ravi Shankar. Esse Ravi, ele começou a falar que ele estava comendo goiaba e 2 caras vieram e passaram o canivete no pescoço dele. Nossa! E aí ele lembrou de tudo, quem ele era, o nome da esposa. E essa criança... Primeiro, você pode falar, mas o pai queria propaganda. Primeiro, isso era décadas atrás, não tinha internet. Não tinha divulgação. O pai batia no menino pra ele calar a boca, pra ele não falar nada. Mas levaram ele na cidade, tudo cidade... Ele tinha renascido há muito pouco tempo, mesmo padrão. A cidade vizinha, levaram a cidade vizinha. E lá ele também olhou pro irmão e falou: você é meu irmão, nome tal, você é meu irmão. Abraçou os irmãos, abraçou os amigos, reconheceu todo mundo. Falou de um dinheiro que estava escondido que ninguém sabia. Olha aí. Falou de detalhes para a esposa que só o casal sabia. E outra coisa, ele falou: quem tirou a minha vida foi aquelas 2 pessoas. Ele deu o nome das pessoas. Um deles não acharam, o outro confessou para a polícia que ele tinha de fato passado o canivete como o garoto descreveu. E aceitaram o depoimento dele? Como... Ele foi preso, mas parece que logo depois foi liberado na época. Aí as leis locais, eu não sei o porquê que foi liberado. E essa criança, o Ravi, também, quando ele nasceu, ele tinha uma cicatriz no pescoço, onde teria sido passado o canivete. A cicatriz é um padrão, né? É um padrão. Porque aí tem uma teoria vasta. Eu não sei nem como explicar de forma simplória, mas assim... Posso tentar explicar por que tem cicatriz? Por favor. Quando uma pessoa tem uma experiência de quase morte, como a gente falou, um acidente que ela se vê fora do corpo, digamos que nós temos o corpo físico, certo? E aquele corpo que é o corpo espiritual, o corpo astral, o espírito, aquele corpo translúcido, né? São 2 corpos, certo? Vamos supor, tem um corpo físico e um corpo que é o espírito. Uns vão falar que é alma, outro espírito. Perispírito, psicossoma, corpo astral, enfim. Outro dia eu chamei de alma, me trituraram na internet. Que não pode falar alma porque é espírito. Eu não sabia. Tem essas nomenclaturas. Mas vamos colocar que desses 2 corpos tem uma espécie de chiclete entre eles, que é uma energia densa. Quando a gente está acordado, vamos colocar que tá tudo junto. Tá tudo junto. Quando alguém tem uma experiência que ela se vê fora do corpo e esses corpos se separam, esse chiclete ou essa energia fica nos 2 corpos. Por isso que muitos veem o tal do cordão de prata. É isso que eu ia falar. Cordão prata. É essa energia que ela é alongada e muita gente vê na própria quase morte. Alguém fala, nossa, eu vi meu corpo lá na cirurgia e tinha um frio prateado me ligando àquele corpo. Essa é a energia. Quando o indivíduo ele falece, ele desencarna, ele morre, há uma ruptura dessa energia. Fica um pouco de energia no corpo físico, que vai se dissipando, e uma energia no corpo sutil. Até aquela ideia de velório de 7 dias é até uma homenagem simbólica que leva mais ou menos 7 dias para essa energia dissipar. Mas o indivíduo que ele faleceu e essa energia não dissipa dele, é aquele cara que quer comer, que quer fumar, vamos dizer, ele morreu e não sabe que morreu, ele quer coisas mundanas, ele se sente muito, ele se sente muito denso. E o indivíduo saudável é aquele que dissipa essas energias e consegue usar telepatia, ele consegue ter uma expansão do ser que ele é. Quando ele renasce sem dissipar essas energias, vem tudo do corpo anterior dele. Os vícios, traumas, doenças, tudo que ele tinha pode vir. Entendeu? Sim. Ou o indivíduo dissipa essas energias e fica bem, ou ele, por apego, por desequilíbrio emocional, ele renasce muito rápido com aquele corpo energético e isso traz a cicatriz, a dor, problemas. Então tem pessoas também que faleceram com alguma doença crônica humana. Quando ele renasce, ele apresenta o mesmo padrão de doença, porque tem essa teoria. Assim, eu fiz um esforço de explicar de forma simples e rápida, mas há uma longa teoria até de experimentos e vivências que mostram que é essa carga energética que traz a informação do processo anterior. Por isso que tem tantos casos de crianças que lembram com marcas que remetem a essas existências passadas, né? É um corpo denso. É um corpo de energias que ele é denso, ele é muito intenso. Agora, tem casos que a gente pode até observar mais recentes, que eu acho impressionantes.
Por exemplo, teve uma criança que começou a apresentar memórias do navio lá do Titanic. Ele começava a desenhar, E a família de nadadores, e ele tinha fobia de água. Não queria saber de água, um pavor. E sempre desenhando muito igual ao navio e falando, navio foi construído errado, não podia ter sido ferro. Em que ano isso? Ele tinha, eu não me lembro agora, se eram 2 ou 3 anos. Mas em que ano foi? Já faz umas décadas já. Já foi começo do ano 2000, se não me engano. E aí ele começou a narrar e viu um documentário do Titanic, ficou mais impressionado ainda. E ele falava, eu causei esse acidente. E aí, segundo ele diz... Ele era o iceberg. Quase. Ele disse que o nome dele era Thomas. Aí sabe de onde que vem? Daquele projetista Thomas Andrews. Até no filme mostra aquele que ele fica no barco até o final... Aquele que fala, eu errei, fazer os compartimentos e tal. Então, todo estudo foi feito por ele, mostrava que provavelmente ele tinha sido o Thomas Andrews do Titanic. Caramba. Teve também um caso recente também, ainda nesse século, de uma criança que também lembrava, né? Ele, claro, tem que ser nesse século, lembrava da queda, né, das Torres Gêmeas. E ele começou a narrar que ele estava num prédio muito alto, que tinha... a Estátua da Liberdade, ele se via tudo caindo, tinha fobia de avião, ele não entrava em nenhum prédio, o prédio era alto, ele não entrava, e tudo que ele falava também chegava ao nome de uma certa pessoa que batia, que no dia do acidente estava lá. E para mim o que esse caso ficou bem impactado por uma coisa muito sutil que essa criança falou. E um dia ele falou assim, mãe, pra você saber quando a gente cai de algo muito alto, o vento faz as nádegas nossas ficarem batendo com muita velocidade. Eu nunca tinha pensado nisso. Você imagina você cair... Não penso também. O vento ali fazia, né, realmente as nádegas fazerem um movimento muito forte, brusco. E ele falou com uma naturalidade que isso acontece quando alguém cai de um lugar muito alto. Então, olha o tipo de sensação, né, que o indivíduo traz nesse sentido. E assim, entre os casos que eu acho muito impactantes, teve um caso de um menino que ele lembrava que ele tinha, a nossa parte artística, que ele lembrava que ele vivia em Hollywood. Falou, mãe, vamos voltar para minha casa, vamos voltar para Hollywood. E ela falou, como assim voltar para Hollywood? Não, aqui não é meu lugar. Começou a falar que ele não era de lá, falava que ele era ator, que ele tinha feito várias coisas. Aí um dia a mãe disse que levou ele, pegou um livro da década de 40 de Hollywood e começou a mostrar. É a fulana, é o fulano. Aí de repente, mãe, esse aqui que sou eu. Aí foram ver, tinha um nome específico lá que era Marty, alguma coisa que era um produtor de Hollywood. E ele falou, minha casa tinha 3 andares, minha casa... Até falou que tinha uma piscina em formato de rim na casa. Ele deu toda a descrição. Levaram ele também para o lugar. Tava tudo como ele viu. A família mostrou que tudo que ele falou era de fato certo, onde ele vivia, as coisas que ele tinha. Ele falava que ele tinha uma vida muito mais também luxuosa do que ele tinha ali. Tudo foi investigado. Teve até um caso de um menino que falou que ele foi quem criou o produtor do filme O Vento Levou. Eu fiz O Vento Levou. Aí a família, claro, né, achou graça e tal, mas ele tinha terríveis pesadelos sonhando que ele estava sendo esmagado. Mãe, eu que criei e tal. E, enfim, descobriram de fato, ele falou inclusive o nome dele, descobriram quem que era, levaram para a família e pegaram essa criança e levaram na fazenda desse produtor. Ele nunca tinha ido, obviamente, no lugar, ele chegou e foi correndo, que ele tinha sido enterrado lá, foi na lápide dele. Aqui, mãe, eu tô aqui enterrado aqui, ó. Nossa, isso é louco. E aí depois encontrou a filha dele, né, a filha de quem ele teria sido. Ela confirmou tudo que ele falou, até nome de cachorro, confirmou tudo, mas ele ainda continua. E confirmou, inclusive, que ele faleceu esmagado por um trator, que era a memória que ele apresentava, sabe? Que loucura, né? E aí, mas ele continuava com aquela coisa ainda muito desespero, muita dor pelo que ele tinha vivido. E ele só acalmou quando a família levou ele para Hollywood, levaram no lugar lá, fez ele tirar uma foto segurando um Oscar, fizeram toda uma encenação lá dele em Hollywood, e a partir dali ele acalmou, as memórias também se dissiparam. Mas a pessoa... E aí segue a vida normal. Segue a vida normal.
Mas a criança saber onde é que estava o túmulo, onde é que reconhecer a própria filha, falar de coisas específicas que só a família reconhecia. Quanto que você acredita nessas histórias? Essas foram pesquisadas por cientistas totalmente. 100%? 100%. Cara, é muito surreal, né? Porque, imagina uma criança que nunca saiu, que nem esses casos, tem muito indiano, que nunca saiu de uma aldeia, um local inacessível, e de repente ela fala o nome, não é que ela fala o nome dos irmãos, da mãe, da esposa, falando todo mundo. E aí de repente leva ela para um lugar sem contar, fulano, essa aqui é a sua família? Não é isso. Joga a pessoa num determinado local, ela olha, fulano, chora, abraça, conta coisa. Então, qual a probabilidade, né? E não foi um caso. A questão é que eu tenho conversado com tantas pessoas e vendo tantos casos, né, também de picaretagens. Tem muito. Que aí eu vou ficando muito cético, né? Claro. Então aí você traz alguém que é de uma religião, outro de outra, outro que é do espiritismo, da espiritualidade X. E aí você começa a virar uma pessoa um pouco mais cética. Eu tô virando esse cara. Por isso eu te pergunto, o quanto, né, histórias são criadas com diversos propósitos, seja para... Vou dar um exemplo. Até um exemplo que você também tem. Você comentou no episódio anterior que você tem grupos de orações. Né? Não. Eu faço energização à distância. De energia à distância. Isso. É mais ou menos isso. Não é esse o nome, grupo de oração. Mas é um grupo de energias, pode-se dizer? É um caso mais individual. Eu dou energia para as pessoas que estão precisando de ajuda. Mas é um trabalho silencioso, né? Sim, mas, sei lá, pessoas claro. Que usam isso para criar comunidades. Claro. Que doam energias ou que de alguma forma todos se reúnem online ou fazem em determinado horário e uma pessoa que se diz tem a possibilidade de manipular essas energias claro. para melhorar a sua vida. Claro. E aí eu vou analisando, até tive uma discussão recente com uma pessoa muito próxima de que ela acredita, e eu falei, mas será que isso não faz tudo parte de um funil de vendas para você captar pessoas, né, que são todas voltadas ali com um propósito? Você não vai oferecer nada no primeiro momento, vocês vão orar, vocês vão rezar, vão fazer o que for, mas aí daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos essa pessoa lança alguma coisa e ela tem uma base ali, uma comunidade, e aí tudo isso foi uma deixa para criar essa comunidade e para mais cedo ou mais tarde vender um produto ou vender uma imersão ou vender algo. Então, baseado nisso que eu venho ficando... Eu tô ficando muito cético, porque muitas vezes eu vejo outros propósitos que... Até em histórias que nem parecem ter um fundo de... quer cobrar dinheiro, quer cobrar algum Pix ou alguma coisa, mas lá na frente tem uma deixa para isso. Você acredita que humanos podem mesmo manipular essas energias, igual a gente falou, energia densa? Eu tenho a possibilidade de energizar o seu campo, de harmonizar a sua energia. Você acredita que isso é possível ou muitas vezes isso pode fazer parte de um processo? Ótimo. Eu acho que você falou é muito pertinente pelo seguinte, eu vejo que todo mundo tem que ter o seu senso crítico. Realmente tem muita gente que fala que faz e não faz. Tem muita gente, muito engodo. E não é de agora. Sempre foi assim. A natureza humana é complicada. Sim. Se a gente olhar o próprio Sai Baba, que o pessoal vive falando, o guru Sai Baba. Foi um picareta, né? Olha aí. Ele tinha mesmo e falava que saía um pó mágico, mas você via, a própria BBC desmascarou ele. Tinha uma cápsula que ele tirava assim do bolso, esmagava no dedo, saía. O próprio ele falava que ele materializava ovo de ouro. Aí tinha um lenço lá que a BBC também pegou uma câmera, um outro ângulo, ela viu que o ovo de ouro tava no lenço. Puro. Um cara que faz isso, como é que você vai falar? Não, mas ele é real. Eu conheci uma pessoa que ele falou, olha, ele materializou um diamante pra uma pessoa. Ele deu um diamante assim pequenininho. Ela recebeu agora. Aí a gente pergunta, era um lunático que dava, né, as coisas pra a vaidade dele? Não sei. Mas quando você coloca que tem uma fraude, o próprio Thomas Green morto aqui no Brasil, o homem do Ra. Não sei se você lembra, isso é mais antigo. Não lembro. Ele falava o Ra, que ele doava energia, mas saiu uma luz. Foram ver que era um aparelho que ele fazia. A própria questão que ele falava que ele materializava um odor ali, um perfume. Também um truque barato de mágica, sabe? O Neuromágico veio aqui, ele contou sobre Neuromágico. Então você tem, a chamar os próprios mentalistas. O próprio Uri Geller,
Falou do Uri Geller. O Uri Geller também, total, mágico. Eu não vou falar charlatão, mágico, mas que iludia as pessoas. Então, eu acho que nesses estudos, eu sou um cara muito realista. Eu não gosto de acreditar nas coisas. Por isso que a EQM, ela me atraiu a experiência de quase morte, porque a pessoa fala, peraí, o que ela voltou, ela não podia saber, ela volta e fala e comprova. Uhum. Aquilo é um ponto. Então eu não tenho como negar uma coisa que apresentou provas ali. Nesse caso de crianças, de pessoas muito jovens que têm memórias, por que também é algo que eu admito? Porque tem algo que é consistente. E quem ia estudar era americanos que não estavam interessados em, vamos dizer assim, eles eram pessoas céticas que com o tempo até foram admitindo, porque era tanta coisa assim, que não tinha explicação, porque não tinha internet, porque não tinha... Algumas vezes ele até fazia questionários, primeiro com a criança, depois com a família inteira, batia os dois, se fosse o caso, levava para ele se conhecer e ver a reação da criança. Então, quer dizer, era gente que fazia coisa séria. Então, existem casos de memórias de vidas passadas que são extraordinárias? Tem. Agora, isso também, ela fica contaminada por aquelas falsas pessoas, como você falou, que quer criar uma comunidade, né? Que quer criar um grupo para ser, muitas vezes, né, idolatrado. Um líder espiritual. Né? O que tem de guru charlatão na Índia hoje também não tá no gibi. Antigamente até se falava de pessoas que tinham vamos dizer santidade, mas um estado de equilíbrio profundo, uma sabedoria que falava para as pessoas de fato melhorarem. Agora, tem um monte lá que só quer seguidor, no sentido mesmo de pessoas que o idolatrem, que o sustentem e que façam algo que seja muito questionável, vamos colocar assim. Então, acho que o ponto que você colocou é muito sério. Existe o fenômeno que eu admito que é real, que é genuíno, que é autêntico. Existem as distorções, que as pessoas confundem tudo. E existem também as manipulações, os golpes, as fraudes, que não é só funil de venda, acho que é mais sério do que isso. A pessoa quer realmente estar num pedestal e ser sustentada pelos outros de uma forma... O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Aí eu peço a sua ajuda, né? Nessa discussão, que eu acabei, eu interrompi essa discussão porque chegou num ponto ali de que era a minha crença contra a crença da pessoa, e não estava indo a lugar nenhum, ou estava esquentando o tempo, e aí eu decidi parar. Mas assim, eu analisei o perfil dessa pessoa, né? O perfil tanto site quanto Instagram. Cara, tinha cara de charlatanismo, discurso de charlatanismo, relatos ali que eram muito falsos. Só que assim, como eu provo por A mais B? Que você tá indo, o caminho que você tá indo, essa pessoa que você tá seguindo, na minha visão, você tá seguindo uma pessoa errada. Você tá confiando numa pessoa que não deve. Claro. O que essas pessoas precisam analisar diante desses perfis de falsos gurus, espiritualistas e pessoas que vendem aí esses tratamentos improváveis, até curas quânticas? Sim. Olha, eu vou falar algo que talvez não sirva para todo mundo, mas é como eu me baseio, que é baseado nas suas próprias experiências pessoais. O que você já vivenciou que você pode dizer, eu acho que isso aqui pode ser real ou falso. Vou dar um exemplo. Hoje em dia está muito em alta sobre Bashar. Já ouviu falar de Bashar? Bashar? Bashar a história é complexa. É um espírito alienígena que ele incorpora num médio específico. E o Daryl Anka lá, e ele fala mensagens para a humanidade, fala um monte de coisa. Uma incorporação. Só que, por exemplo, eu não gosto, eu não acho nada do que ele fala correto. Por quê? Primeiro, existem relatos de seres que de fato passam mensagens corretas e que aquilo são reais
um espírito que eu falo, mas não no sentido só do espiritismo, mas de seres que às vezes recebem mensagens, até por, entre aspas, sonhos, ou que são coisas que são verificáveis. Tem. Só que isso pode acontecer com qualquer pessoa. No caso do Bashar, ele só tem um que está habilitado para falar sobre ele. Ninguém mais acessa ele. Já é esquisito. Então. Tipo, já cria o alecrim dourado ali, né? Mas por que é só com ele? Outra coisa, ele fala de coisas que para mim não são verificáveis. Por exemplo, ele fala sobre realidades paralelas, vidas paralelas. Então, tem uma realidade paralela aqui que você tá melhor, pior, infinitas realidades paralelas. Outra coisa, ele fala que o tempo não existe. O passado, o presente e o futuro estão acontecendo simultaneamente. Uhum. Então, o dia de ontem que você teve, não tá acontecendo agora também. Já vira ficção científica. Não, já fica... E o pessoal fala, não existe vida passada. A vida passada tá acontecendo agora. Não faz o menor sentido. Uhum. Outra coisa, nessas experiências que você tem de EQM, de pessoas que você vê que são relatos, até porque aquela pessoa, pelos detalhes, você vê que é fidedigna. Quem estuda mais, você percebe quando é real ou não. Não tem relatos dessa natureza. E quando tem, você percebe que há a pessoa distorceu alguma coisa. Mas é muito raro a pessoa falar, não, eu fui numa dimensão paralela, eu me vi. As poucas que eu vi, você via que ela tinha confusão e nem era a aparência dela. Ou seja, se tivessem experiências de pessoas que falaram, olha, eu voltei da morte e eu vi que tem milhares de vidas infinitas paralelas, eu vi que o tempo lá do passado... Se tivesse muitos relatos, eu até poderia falar, poxa, pra mim não faz sentido, mas tem muita gente falando, mas nem isso tem. Uhum. Então eles até falam, não, se você fizer tal movimento, você pode passar de uma você transcende de uma realidade para outra. Umas viagens que, nos fenômenos que eu vejo que são estudados, que são sérios, não existe nada nesse sentido. Uhum. Então, por mais que ele fale coisas de vez em quando legais, eu vejo mensagens legais, a base, a sustentação, o pilar que move ele, dizendo que existem milhares de realidades, o tempo está acontecendo o tempo todo. Vira um mundo invertido, um mundo paralelo. Isso daí, não tem experiências que mostram algo nesse sentido. Então, eu acho que é uma viagem total na maionese. E tem gente que não gosta. Não, mas o Bashar... Olha, pega o que você tem. Então, pega o que você acha legal do Bashar, que você acha que vale a pena, e trabalha isso. Uhum. Mas... pelas experiências que eu estudo, não faz sentido, sabe? Por isso que você tem que analisar. De acordo com a minha experiência, de acordo com aquilo que eu admito, faz sentido. Porque um fala que tem milhares de vidas paralelas, como nem você falou, em quem acreditar. O outro fala que não tem. Então, cada um fala uma coisa. É sempre controverso. A minha verdade é o que importa. Exato. A minha... Não. Você acreditou que Jesus... a história de Jesus é verdade. Não, esquece, Jesus não é verdade. A Bíblia não faz o menor sentido. Eu trouxe no último episódio o Júnior Legraz, e ele falou coisas muito legais, mas em certo momento da nossa conversa a gente entrou num desentendimento, porque ele, de alguma forma, ele... não acredita em várias coisas que dizem sobre Bíblia e sobre algumas religiões, mas ele acredita muito no poder das energias negativas e de que existem pessoas que fazem trabalhos mesmo que são tiro, nas palavras dele, são tiro de sniper e que pega mesmo pra você. Aí eu falei, tá, mas todo aquele medo que a gente falou, que a Igreja Católica coloca, que os evangélicos colocam, ou religiões de matriz africana colocam, e que a gente, até de um certo ponto, discorda que a gente deve ter, né? O medo do inferno, o medo disso e daquilo. Você me colocou um medo de que eu tenho que ter desses espiritualistas que podem fazer um trabalho para mim. E de uma certa forma existe um trabalho de harmonização que ele também faz, e aí a gente entrou num debate ali sobre... Sim. E aí eu falei, mas eu tenho que ter ou não tenho que ter medo? As religiões não podem me pôr medo, mas assim, essas histórias também... Eu não me sinto confortável de ter medo dessas pessoas. Qual que é a sua visão sobre isso? Não precisa ter medo daquilo lá, mas disso aqui que eu acredito. Eu vejo que tem coisas que de fato influenciam. Essa parte de energia, tem coisas que eu vejo que são reais. Quem trabalha com o público percebe isso. Tem pessoas que chegam super carregados, que chegam com uma energia que parece que tudo clareia, tudo flui bem. Eu admito que existem coisas assim. Mas pra mim, o grande pulo do gato, a grande virada, que não é fácil pra todo mundo, aí entra a chamada experiência fora do corpo. Seja ela autoinduzida por técnicas, ou seja patrocinada por uma experiência de quase morte, um acidente. Porque quando a pessoa se vê pra valer
longe do cérebro, pensando, ela consegue comprovar para si mesma que ela é mais do que a parte material, aí perde o medo da morte, aí ela ressignifica a vida. A maioria das pessoas que passam por esses acidentes, que reencontram parentes, ou que têm mensagens, ou que veem locais paradisíacos, elas voltam transformadas, com mais certeza, com mais tranquilidade. Mas aí eu falo, já não é mais a crença. Você trocou a crença pela experiência. Sim. Por exemplo, eu tive uma experiência espontânea aos 9 anos de idade. Sim. Eu nem sabia o que era. Mas eu não me vi, nem saindo, nem voltando. Aos 18, eu consegui fazer uma pra valer, aplicando técnica, onde eu saio do corpo sem dormir. Eu simplesmente saio, fico flutuando no meu quarto e volto. Sem apagar em momento algum. Ali eu falei, isso aqui é extremamente sério, se existe, porque eu estava extremamente lúcido. Mas tem que estar muito. Você lembra que você contou uma que você teve, mas foi muito rápida, você também não foi nada conclusivo, uma fase meio complicada que você tinha, né? Sim, eu tive essa visão do meu corpo esse de flash, fora. vamos dizer assim. Uma experiência, sei lá, de uns 10 segundos bem 10 ali, segundos. que foi bem realista, né? Eu tive isso. Mas quando a pessoa tem, que ela consegue pela vontade atravessar paredes, se comunicar mentalmente, quando ela tem todo o enredo que tem numa quase morte, por exemplo, que é mais avançada, ali ela fala, agora eu comprovei que a vida não é material. Comprovei que eu não vou morrer, que eu existo, que eu tenho emoções. Onde ela estava, o que ela fez, o que ela viu, quem que ela encontrou. Aí a comprovação, eu vejo que é o modo mais profundo. Por quê? Porque ali não tem mais o intermediário. E eu não estou dizendo que as religiões estão erradas. Eu estou dizendo que religião vem de religar. E você ligar o terreno com o divino, com aquilo que é o sagrado. Mas quando você tem a experiência por você mesmo, você não precisa do intermediário. Sim. Deixa eu aproveitar o intermediário, que é muitas vezes o que as religiões fazem. O próprio médium. Né? Eu sou o caminho, né? Você tem que vir na minha igreja para você se conectar com Deus. Ou você precisa se confessar com um padre para que aí ele te dê uma penitência e aí você esteja mais limpo ali perante a Deus. Então, esse intermediário ele me incomoda, né? Todos que colocam, eu sou o caminho. Então, isso me incomoda. Eu quero entender de você qual que é a sua visão sobre esse medo que muitas vezes muitas vezes as religiões colocam para que você dependam deles. Então, assim, você teme de alguma forma a Deus? Qual que é a sua visão sobre isso? Sobre, Deus tá lá, hein? Deus tá vendo, cuidado. Tipo, qual que é a sua visão? A minha visão é que todo esse medo é justamente o lado negativo dessas religiões. Por exemplo, já se chegou à conclusão de que já catalogaram, né, já viram que tem mais de 100 mil religiões, a estimativa do início da humanidade até agora. Você imagina, 100 mil versões da verdade absoluta. Se a gente quiser agora organizar e criar outra, a gente vai lá e faz e tanto. A própria parte evangélica, que deveria ter uma ou duas interpretações, quantas linhas evangélicas tem para interpretar que seria a mesma verdade? Centenas delas de versões. Então, esse processo da religião, eu vejo que é algo que a pessoa precisa, é o momento dela, e tá tudo bem. Mas não digo só religiões, porque é aquilo que a gente falou. O espiritismo, ou até a nova espiritualidade, né? Que existem várias vertentes também de espiritualidade, de certa forma pregam que eu sou o meio para que você se comunique. Exato. Ou uma cerimônia é o meio, ou algum chá, alguma coisa do tipo, o caminho. Sim. Por isso que eu não concordo com isso. Eu vejo que o ideal, tô falando no mundo ideal, é a própria pessoa ter a sua experiência e comprovar por si mesmo o que existe e o que não existe. Porque a religião, ela traz uma fração da realidade, uma distorção dela. Muitas linhas foram criadas porque alguém, inclusive, teve uma experiência de iluminação, ou teve um contato com um ser já falecido, um ser extrafísico, ou teve algo assim, ela volta e fala, eu entendi tudo, me sigam. Sim. Porque mesmo que a pessoa seja... a verdade. O próprio Buda, ele foi bem intencionado, foi um cara... Não, pelo que poucos relatos que tem, que foi alguém que viajou muito, né, deu mensagem para pessoas melhorarem, para lapidar o caráter, que é algo bom. Mas a pessoa teve uma iluminação e volta com a mensagem. E aí, mesmo que a pessoa não queira, depois no futuro é criada toda
uma religião baseada naquilo. Mas a religião, ela tem uma visão, geralmente, parcial ou distorcida das coisas. E justamente a questão do medo. Tanto experiências de memória de vida passada, ou mesmo as experiências de EQM, qual que elas mostram? Que o universo é extremamente positivo. Essa coisa que tem um diabo combatendo a gente não funciona assim. Pelo contrário, quando a pessoa tem certas expansões da consciência, ela percebe que a natureza do universo é a fraternidade, o amor, a compaixão. E eu tive experiências assim, de você voltar e ficar tipo 10 dias no estado de bem-estar. Parece que, sabe, eu virei um ser, né, quase um Buda, mas depois você vai voltando ao normal. Você fala, não quero voltar ao normal, deixa eu ficar naquele estado. Mas é um estado de pacificação tão absurda, tão imensa, que essas experiências podem trazer, que são incríveis. E assim, eu comecei a ter experiência fora do corpo, patrocinado pela vontade com o passar dos anos. Então eu tive muitas delas, onde eu realmente me vi para valer, flutuando, conversando, interagindo, descobrindo. E não era nada a ver com sonho, eram experiências fidedignas. Então isso para mim deu alicerce que eu falo, olha, isso aqui que estão falando, se você não fizer, tem que ter temente a Deus, hein? Se você não fizer, você vai ser castigado. Não faz o menor sentido. Se realmente, ou até porque os seres muito evoluídos que se encontram nessas experiências, é sempre o mesmo discurso. É um amor incondicional, uma sensação de pertencimento. E muitos falam, eu vi Deus, eu vi um ser muito evoluído, e é sempre a mesma coisa. Não há nada a temer, são pessoas extremamente de compaixão, de compreensão, e não faz nenhum sentido você temer. Agora, quando você teme o mal, quando você teme a negatividade, aí entra a pessoa daquela linha falando, não, vem até mim que aí eu vou te patrocinar o caminho certo para a salvação. Agora, quando na verdade já está tudo dentro da gente, né? Mas a ideia de reencarnação do corpo denso e dessa dificuldade em talvez se dissipar e virar um ser de luz, eu não sei qual que é o termo que se explica, mas também não bota um certo medo de que se assim, nossa, se eu morrer no momento em que eu tiver com uma energia pesada ou sobre uma forte pressão ou sobre uma situação totalmente indesejável, eu também não posso reencarnar no corpo de alguém para depois viver todas essas situações que você... Sim, pode ser. Mas não assusta também? Pode ser, dependendo de como a pessoa lida. Mas eu acho menos pior do que uma religião, por exemplo, que trata como sendo a vida única. E eu não sou especialista na parte bíblica, mas eu sei que muitas pessoas afirmam que tiraram a parte de reencarnação da Bíblia porque alguém específico lá falou, olha, se a pessoa tiver numa nova chance a cada vida, não faz sentido pra gente. Tem que fazer com que essa vida tem que ser agora ou nada. Então você tem que dar tudo agora. Porque, acabou a chance. Senão, se hoje, essa vida não deu certo, eu tenho a próxima vez, tenho uma próxima. Toda vez eu tenho uma próxima tentativa. Então, o que o nosso fiel vai ficar leal, fiel a nós? Sim, uma forma de prender, né? Uma forma de prisão. Então, se você observar hoje, mais da maioria da metade da humanidade admite ou acredita em múltiplas vidas, ou vidas passadas, reencarnação. E muitas falam, a minha religião não fala disso. Mas eu acredito, né? É uma contradição. Sim. Minha religião não admite, mas eu sinto que eu acho que é verdade, eu acredito. E o fato da pessoa ter essa visão de que há um renascimento, na verdade a pessoa percebe que cada vida é um aprendizado, uma escola. Eu acho que é mais interessante nesse ponto. Existem relatos e até contextos que falam que a pessoa às vezes foi um canalha, fez muita barbaridade nessa vida e depois pode nascer num corpo deformado, cheio de problemas? Sim. Estado vegetativo. Estados vegetativos. Tem vários relatos assim que parecem também ser reais. Quer dizer, o que você planta, você colhe. Eu até gosto de acreditar nisso. Sim. Porque assim, seria muito injusto, né? Você fazer uma vida ali do bem, né? Pensando sempre com ética, com respeito ao próximo e tudo mais. E aí tanto faz. O cara ali que é um cara, o pior ser do mundo, vai pro mesmo lugar que você e tem as mesmas, o mesmo fim. Tipo... Não, o que é pior, ele apronta a vida inteira. Na hora de morrer ele fala,
me perdoa, me arrependo. Pronto, você tá salvo. Pronto, tá salvo, foi pro corpo. Não faz sentido algum. Se for assim, a gente pode aprontar, né? Fazer o que a gente quiser. E no final, na hora derradeira... Se curve diante do Senhor e tá tudo... Na hora derradeira, tudo muda. Não é assim. Agora, existe um negócio de que você colhe aquilo que você planta. Isso seria karma ou não? Um tipo de... Só que a palavra karma ficou um pouco defasada. Ficou como se fosse um sinônimo de coisa negativa. Tá. Pelos meus estudos, eu admito que existe o karma, mas de uma forma até mais saudável. Por exemplo, você nasceu com boa saúde. Isso pode ser karma. Nasceu com uma família estruturada. Karma. Tudo que é lei de causa e efeito, méritos e débitos, é um processo kármico. Talvez eu tenha uma vida passada muito positiva porque claro, eu sou muito grato à família que eu tenho, aos amigos que eu tenho. Então talvez eu tenha feito alguma coisa boa lá atrás. Exato. Mas pensa, se a vida é única, por que uma criança nasce com deformação? A explicação, é para punir os pais. Puna os pais. Puta sacanagem. Não as crianças. Entendeu? Sim. Qual o sentido é esse? Outra coisa, é muito impressionante você observar, por exemplo, irmãos ou até gêmeos que nasceram na mesma base familiar, na mesma estrutura. Um é completamente equilibrado, bondoso, aberto. O outro é irritado, é vingativo, é cruel. E aí você tenho gêmeas em casa, né? E eu vou muito atrás dessas histórias para entender. E acontece muito isso. Mas você percebe que há um temperamento que você percebe que é mais maduro do que o outro. E é essa visão que a gente tem quando a gente encara as múltiplas vidas. Que é um processo de aperfeiçoamento. E que quando você vai reajustando, você vai vendo que a vida após vida, ela vai se lapidando. Ficando menos egoísta, mais fraterna, mais equilibrada. É um passo a passo. Isso é a obra de que a pessoa vai realmente se construindo num caminho de evolução, um caminho evolutivo. E essa é a lógica que eu admito. Inclusive, eu tive memórias também do passado, onde eu vi, eu era basicamente o mesmo, só que eu era pior, eu ainda era mais imaturo. E aí isso é um ponto, por exemplo, a gente falando dessa questão de se é verdade ou não. Eu já vi pessoas que falaram, lembrei da vida passada. Toda hora lembrar de uma vida passada. Só que quando você ia ver, eram todas desconexas. Isso também não faz sentido. Quando a pessoa tem uma memória, ela fica numa vida até parece que aquilo fechar o quebra-cabeça e ela vai para outra. Isso é um padrão de casos reais. E eu já vi pessoas que viram filmes, ou eram memórias ocultas no subconsciente dela, entendeu? Lembrei que eu era hoje um barão. Não, eu lembrei agora que era uma geisha. Sempre memórias, uma não conecta com a outra. Sim. Isso é sinal de que é viagem na maionese. Entendeu? Bem viajado, né? Bem viajado. Porque pega tanto crianças quanto pessoas adultas que começaram a ter. Ela vê um flash, ou ela vê a vida inteira, mas ela fica naquele processo um tempo. Vindo sempre daquele período. Vindo, até aquilo mudar. Então, a percepção que eu tenho é que a gente vive num processo de aperfeiçoamento contínuo. E aí você vê, por que tem pessoas que nascem, né, com aquele nível, são bandidos, criminosos, gente da mais alta periculosidade. Sim. E nasce ruim mesmo. Ruim. E gente nasce até pessoas que estão anônimas, mas você vê o pouco que ela tem, ela dá. São pessoas que você quer estar por perto, que são conselhos. Essa diferença entre temperamentos e pessoas, né? Por que Deus criaria um ser cruel e o outro... Então, eu vejo como uma consciência e evolução. Eu não chamo nem de espírito. Tá. É a consciência, a essência que está, vida após vida, sendo lapidada e cada um no seu ritmo para chegar num ápice de crescimento. Não é que Deus decidiu abençoar esse aqui e esquecer daquele ali ou castigar por algo que ele deixou de fazer. Sim. Não nesse sentido. Sim. O que muitos pregam, que é isso, né? Sim. Você é assim porque Deus te abençoou. Claro. Aí ele me abençoou e não abençoou o meu vizinho aqui que tem sérios problemas. Sim. Ou então, assim, aquela disputa, né? Que eu acho até meio ridículo hoje pensar, mas assim, não dá pra brincar com a fé das pessoas. Mas o cara tá lá no estádio assistindo futebol e tá uma disputa de pênalti e ele tá lá rezando, ajoelhado, tipo, como se aquilo ali fosse fazer uma grande diferença e Deus tá preocupado se o time dele vai tomar ou não o gol. Mas o cara tá lá rezando e pra ele faz sentido. Mas pra mim já não faz mais nenhum sentido. Sim. Não sei pra você. Sim.
Porque assim, ó, tá todo mundo rezando. Ó, são 50 mil desse lado, 50 mil todo mundo rezando. Aqui é disputa pra quê? Claro. O Deus vai ouvir, vai atender a quem? Você me falou um caso que me lembrou, tem um psiquiatra americano chamado Brian Weiss. Já ouviu falar dele? Não. Ele fazia sempre processos terapêuticos. Ele começou a fazer regressão. E aí os pacientes começaram a citar a vida passada. E ele até escreveu um livro que virou um best-seller, que é o maior dele, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele é alguém cético, mas começou a estudar, anotar e pesquisar os relatos e se aprofundou nessa área. E com o passar do tempo, ele começou a admitir e ele ter também as suas próprias experiências. Mas ele citou um caso de uma mulher chamada Samantha. E essa Samantha, ela falava que ela não podia viver, porque ela tinha muito ódio. Eu não vou falar até o país que tá em voga, né? Tá na moda. Como é que eu vou trabalhar com aquele país fazendo aquelas atrocidades? Nem era o país dela, tá? Era um outro país. E ali, revoltada. E aí, quando ele foi fazer a sessão de regressão com ela para ver a origem do caso, ela lembrou que numa outra existência, ela tinha muita raiva do outro, sabe? Ela era tipo... ela tinha muita raiva dos judeus naquela vida. Aí, ela viu várias existências. Toda a existência dela, ela amava o lugar que ela estava e tinha muito ódio pelos opositores daquele país que ela vivia. Ou seja, é o traço que a pessoa tem. Ela tem uma xenofobia, um preconceito. Sim. É um traço da consciência. Se ela age desse jeito, não importa onde ela viva, ela se manifesta desse jeito. Por isso que você vê pessoas, por exemplo, que são muito assim... Nossa, eu detesto tal país. É que nem essa bobeira aqui do Brasil com a Argentina, né? Que é por causa de futebol. Sim, Eu moro na fronteira lá atualmente. Os argentinos são maravilhosos. Adoro os argentinos. Tranquilo. Gente, né? Gente ruim em tudo que é lugar. Sim. Mas são um povo assim adorável. Só que aí a pessoa tem um ódio. Aí digamos que a pessoa nasce um argentino. Ela tem um ódio brasileiro. Então ela carrega aquele traço, aquela raiva dentro dela, não importa. Inconsciente. Não importa onde ela se manifeste. Por isso que nesses processos de acessos a pessoa vê que o temperamento dela é basicamente o mesmo. É muito difícil mudar o temperamento. Então alguém fala, eu sou uma pessoa muito irritada hoje, mas eu vi uma vida passada que eu era muito calmo. Não é congruente, tem uma coisa esquisita aí. Não, eu sou uma pessoa muito calma. Mas nas vidas que eu vi eu era nervoso, eu era bandido, não faz sentido. O temperamento também não muda. Aí entra as viagens, as questões subconscientes, simbólicas, que não fazem coerência com a realidade de fenômenos que aí, no caso, são reais, né? Então, já entrou a viagem. Eu tenho umas perguntas rápidas aqui, que tanto separamos aqui da produção, quanto de pessoas, né, que comentaram no nosso episódio anterior. Deixa eu ler algumas aqui para vocês. As religiões e a espiritualidade te libertam ou podem te aprisionar? Concordo, mas depende do modo como a pessoa vai lidar com aquilo. Se ela tem muito fanatismo, radicalismo ou não. Elas mais libertam ou mais aprisionam, na sua visão? Mais libertam, mais aprisionam? Não sei, para mim depende da pessoa. Cada caso é um caso. Por exemplo, tem gente que tá na espiritualidade para ter a salvação também. Isso é um ponto. Inclusive tem gente que vai em tudo que é lugar. Sabe aquela pessoa que domingo ela vai na missa, sim, a favor segunda ela vai no passe, terça ela vai na messiânica, quarta ela vai no centro de Umbanda, ela vai em tudo. Essa pessoa, eu acho até isso pior nela. Pior? Claro. Porque é uma pessoa que não se posiciona. É melhor, e por isso que eu falo, eu me sinto bem no meio evangélico. Cara, seja evangélico. Ali que você sente em casa, tá tudo bem. Agora, o duro é a pessoa tá num lugar que ela fala, eu não... sou um peixe fora d'água, eu não pertenço aqui. Mas e se ela tá como um peixe dentro da água em todos os lugares e tá tudo bem? Não, mas aí ela não tá. Essa pessoa, ela é superficial em tudo. Tá. Existe até uma frase que a gente brinca que diz o seguinte, quem fica em cima do muro recebe pedrada dos dois lados. Tá. Porque ela não se compromete com nada. O cara vai na macumba e depois ele vai no evangélico. E tem gente eu tenho um tio que é assim. Entendeu? Pior que é verdade. Mas o que é se posicionar? O que eu acredito? Pelas minhas experiências ou pela minha vida? Pra mim o que faz sentido é isso. Ok. Se posicione, é isso. E tem gente que se posiciona, eu não quero ir em lugar nenhum. Pra mim nada é tão correto, nada atende, mas tudo bem. Já que nada atende, o que pra você então faz sentido? O que faz mais sentido? Pelo menos
se posicione, sabe? Acredita na ciência, acredita em Darwin. Quem vai em todo lugar, no fundo, é uma pessoa que ela... Não, se alguém tiver certo... Quem me convencer aqui... Não, mas quando eu morrer, ó, se aquela linha tiver certa, eu tô garantido, ó, fui nela, hein? Você lembra do Porta dos Fundos, lá do Errou Feio, Errou Rude, né? Não é estranho. Ela foi assim... eu sou Deus. Não, mas eu sou Deus da ilha de Papaguinela, sei lá. Ele tá todo... de índio lá. Tá com os colares, umas coisas assim. Mas peraí, qual que é o seu Deus? Pra quem que você tava rezando? Tipo... Isso. Não, mas eu sou Deus verdadeiro. Mas ninguém sabe. Não, mas isso aí... né? Tipo, você vai pro inferno porque você não acreditou em mim. Mas você era Deus sabia. Que eu tava rezando? Tipo... E o que a gente vê nessas experiências, especialmente de experiências de quase morte, e isso é um ponto legal de se falar, é que não importa qual a religião que você vá. O que importa é quem você é por dentro. E aí destacam duas coisas. O caráter, a integridade, a ética, a índole. Isso é o que conta. E outro ponto é a fraternidade. Ou a compaixão, o anti-egoísmo. Vou colocar o anti-egoísmo. Quanto você ali cuida do entorno, quanto você tem de... Porque entre as pessoas que voltaram da morte, por exemplo, contando casos que realmente parecem ser fidedignos, elas têm a mesma religião? Não. Tem ateu, tem materialista, tem evangélico, tem budista, tem shintoísta, taoísta, tem de tudo. Aí você percebe que não é a religião que salva a pessoa, é como ela lida por dentro, como quem ela é. Tem gente que tá numa religião e é fofoqueiro, puxa tapete, manipulador. E aí você fala, essa pessoa tá na religião. Esse é o ser abençoado? Então não é a religião. Então a espiritualidade, ela mais salva? Eu não sei. Depende de como a pessoa está por dentro. Como ela lida com tudo. Porque ela pode ser espiritualista e ser um canalha. Ser uma pessoa cruel. Então, aí é que tá. Pra mim, é mais uma questão de foro íntimo do que o que você acredita em si. O medo do pós-morte é o que mais sustenta o universo da fé? Concordo. É o medo do inferno. Vamos pensar, por exemplo, a igreja, há uns séculos atrás, fazia o indulto. O que é o indulto? Ela vendia pedaço no céu. Então a pessoa tinha que pagar para garantir que ela estava salva. A Igreja Universal, a Evangélica. Não, até a parte... Ainda tem algumas coisas... Católica também? Não, não quero citar nomes, mas assim, antigamente, vamos colocar na Idade Média, na parte da Inquisição, por exemplo, vamos citar essa parte mais antiga. Cristão. Tinha indultos, que você tinha que pagar o seu lugar para o céu. Tinha lá atrás já isso? Já tinha. Fosse mais recente. Não, sempre teve. Compra aqui um terreninho no céu. Exatamente. Tipo. E não era uma promessa vaga, era uma coisa muito séria mesmo. Caramba. Isso também é um atalho que não funciona dessa forma. A pessoa está tentando barganhar com a realidade que, na verdade, assim, quem é bom, quem está bem intencionado, não precisa ter medo, sabe? Não precisa estar preocupado. Agora, o que acontece? A pessoa, claro, nós somos falíveis, nós somos humanos. Eu já vi muito caso de pessoas que têm experiências, até em locais lindos, paradisíacos, que ela fala, eu não mereço estar aqui. Eu já errei com fulano, com beltrano. Nós somos pessoas imaturas, então a gente não estava aqui, nós temos coisa a corrigir. Mas tem pessoas que têm, às vezes, uma culpa, um remorso tão grande que ela sente que ela precisa limpar a barra dela, porque senão ela vai para uma condição negativa, vai para o inferno, vai para alguma coisa. Mas esse medo, realmente, ele é, para muitas pessoas, o grande terror que faz ela tentar, de alguma forma, mudar o destino dela. Até na psiquiatria, né? Já conversei com os especialistas e, no final você vai resumindo, tudo chega ali do medo da morte. Puta, eu vou ficar sem dinheiro. Tá, mas vou ficar sem dinheiro, tudo bem, depois você consegue. Não, mas aí eu vou ficar sem casa. Aí eu vou ficar sem isso, e no final das contas, a minha existência está em risco. O medo da morte é o pai e a mãe de todos os medos. E é por isso que é legal, aí eu volto para o que eu citei antes. A experiência fora do corpo, patrocinar induzida, ou a experiência de quase morte, são basicamente as mesmas coisas, por vias diferentes, elas são a fonte mais profunda de perder o medo da morte. Mas aqui custo, né? Não digo nenhum acidente. Você faz uma técnica na sua casa para fazer, vamos colocar assim. Mas mesmo seja um acidente... Mas aí não é quase morte. Não, aí não tem perigo nenhum. Não tem esse risco. Eu, por exemplo, quando aprendi a fazer técnica, não existe uma técnica universal, você tem vários caminhos. Mas eu aprendi a fazer e eu consegui, aí eu vi que aquilo realmente era um fenômeno real. E aí você consegue fazer para comprovar e perder o medo da morte. Porque não existe nada que seja nesse nível,
Porque o medo da morte é o medo do desconhecido, o medo de você ser aniquilado, deixar de existir. Quando você se vê consciente, pensando fora do corpo, mesmo se o corpo esteja ali no hospital, você fala, eu estou aqui. O meu corpo parece um sapato, parece um casaco que eu uso está lá. Eu não sou aquele corpo, mas não é mais crença, a pessoa vivenciou aquilo. Então ela fala, eu não vou deixar de existir. Por isso que a vida das pessoas tende a ser mais arrojada, mais tranquila, mais equilibrada, porque ela passou por uma experiência onde ela afirma para si mesma que aquilo não existe, entendeu? E ali, esses medos de morrer... Eu percebo uma tendência de pessoas mais velhas, né? A partir dos 70, 80 anos, até conversando com os meus pais recentemente, e essa conversa vem cada vez mais à tona, né? Não é tão problemático se eu morrer assim, sabe? Vai criando um conformismo com uma certa idade. E eu acho que é também um certo cansaço, né? Que você vai tendo ao longo dos anos. Sim. Não sei se tem necessariamente a ver com não ter o medo da morte. Sim. Mas assim, já vivi bastante, né? Tá? Sim. Não sei se é o etarismo também, da própria pessoa. Pode ser. Muitos sentem até que parece que o que ela veio fazer aqui já tá meio que realizando. Uma sensação já criei de... meus filhos, já criei meus netos, já vivi com meus netos. Tipo, já chegando bisneto, a pessoa já começa... Agora, uma coisa que eu não concordo é o pessoal que vende a ideia de, eu tenho uma fórmula aqui pra gente nunca mais renascer, nunca mais vamos reencarnar aqui. Tem essa? Tem, gente, fala isso aí. Eu acho isso uma bobagem. Porque... Cara, quanto custa, né? O cara fala, como que é isso? Esses atalhos não existem. A gente vai, na minha visão, a gente vai renascer enquanto precisar, até a gente ter um nível de evolução, de equilíbrio, de tudo... Assim, não, mas eu fiquei curioso no golpe, como que é? Não, eu não vou chamar de golpe. Não, eu não concordo com isso. Porque a visão da pessoa é o seguinte, a gente pode sair da chamada roda de Sansara. Os próprios orientais falam que é a roda dos renascimentos. Que você... E eu também discordo totalmente. Tem uma teoria de que todas as almas estão aí... Não, mas eu digo assim, que você evolui, chega no ápice de evolução, aí você começa tudo de novo. O próprio budista fala, eu chego no ápice de iluminação na vida... E aí eu volto a virar animal, aí eu viro iluminado de novo, me ilumino, aí eu volto a ser animal de novo. Então fica numa roda infinita. E nas experiências que a gente vê, tanto nessas de criança ou de QQM, não existe negócio de você voltar animal. É sempre um negócio mais maturidade cada vez mais, é um padrão. Então eu não concordo já com isso. Mas é uma forma de dizer assim, olha, vamos escapar dessa roda dos renascimentos, como se fosse uma fórmula que você faz assim. Mas vamos pensar que... Mas vai ter gente que vai cair. Pensa que essa coisa... Porque a pessoa tá tão desiludida, ferrada com a vida. Não, eu não quero ficar mais no Brasil, nesse planeta. Esse planeta aqui é horrível. Eu quero parar de renascer, por favor. Deixa eu ficar lá, nos lugares etéreos, celestiais. Eu não me volta pra cá mais. Então a pessoa trata o desespero, a frustração dela, querendo, determinar uma coisa que muitas vezes eu vejo que não tá nem na mão dela. Esse tipo de coisa, se você vai renascer ou não, pelo que eu admito... Não é nem a gente que interfere, não escolhe esse tipo de coisa. Então você nessa vida querer escapar de uma coisa dessa pra mim também não vejo nenhum sentido nesse tipo de coisa. Deixa eu pegar uma aqui, @PAFB46. Eu acho muito curioso esse assunto. Agora, tem uma coisa que gostaria de entender mais. Falar sobre tirar a própria... Abreviar, né? Tirar a própria... Vocês já sabem o que é, o YouTube não gosta. Essa ideia de coisa boa ou coisa ruim, esses critérios não são ocidentais? Como é a visão do Oriente? Os hindus, budistas, outros que têm crenças diferentes, veem e sentem de forma diferente uma forma de viver a vida? Vemos as coisas muito como cultura brasileira. Como dizer algo certo se existem tantas maneiras de ver e vivenciar? Excelente o posicionamento, até porque a visão oriental ela é muito mais antiga, profunda sobre esses processos de múltiplas vidas, de iluminação. Eles tratam isso com muito mais naturalidade. Então lá é tudo, vamos dizer assim, é muito mais acessível. Quando é que a gente fala, né, em renascer ou reencarnar, a pessoa já tem uma ideia, né, o que é isso? E entra aquela coisa, isso é espiritismo? Sim. Não. Automático, né? Automático, às vezes quase. Não, isso aí é algo que a humanidade sempre tratou desde dos processos tribais. Já se falava
em voltar à vida, em voltar em novos corpos, em voltar em outras jornadas. Então, é algo realmente antigo. E a parte oriental, muitos tratam... Claro, hoje está muito mais moderno, nem sempre tem essa abertura, mas a tendência do próprio processo cultural sempre foi ao aperfeiçoamento do espírito, aperfeiçoamento do ser. Tem algumas linhas, por exemplo, que se dedicam a alcançar a própria iluminação, em despertar e alcançar esses estados mais elevados. Tem até um fenômeno muito comum na EQM, na quase morte, que é a chamada consciência cósmica, que a pessoa naquele estado se sente unida com o universo. Ela e o universo são uma coisa só. Alguns não, muitos até falam categoricamente, eu fui Deus, ou eu sou Deus, porque cada galáxia, cada grão de areia do universo me senti unido a ele. É algo muito expressivo e a pessoa fala que ela tem dificuldade de descrever aquela sensação. Eu tive uma expansão pequena, mas foi incrível para mim. Não foi nesse nível. Mas todo mundo que passa entende essa magnitude que o universo é. Só que esse fenômeno não acontece só nesses estados extracorpóreos. Muitas pessoas, como o próprio Buda, que eu citei, e vários outros que foram tidos como iluminados, tiveram esse estado onde ela sentiu aquela paz absoluta, aquela união com o todo. E muitos segmentos, tem gente que passa a vida inteira em estados meditativos ou fazendo algum tipo de técnica para alcançar essa iluminação, como se isso fosse o caminho, não para sair dessa roda de reencarnações, nem pensam nisso, mas para você alcançar o ápice da iluminação, da evolução que um ser pode ter. Então a parte oriental... E não é por ego, né? Não é por ego. É para você alcançar, vamos dizer assim, um novo estágio de evolução da sua consciência, do seu ser. Então a parte oriental, eles são muito mais abertos. Até a parte de energia. Sim. Tem linhas como, por exemplo, o Qigong ou Qigong, a escola Neigong. Tem várias escolas muito tradicionais, né? Lei Shandao. Tem várias, são literalmente milenares, que eles dedicam certas técnicas e procedimentos em fazer com que essa energia do corpo possa fluir, sentir bem-estar, trazer saúde. Então tem várias áreas hoje mais isoladas, por exemplo, da China e outros locais, que grupos se aperfeiçoam em técnicas milenares de fazer a energia dela subir e descer, fazer movimentos para trazer paz, saúde. Quando alguns ficam doentes, outros conseguem fazer técnicas para literalmente curar esses canais energéticos. Então há uma abertura realmente muito maior. O Ocidente, como é mais novo, como a coisa começou e tem toda uma base mais religiosa, agora que alguns estão querendo falar e abrir esses assuntos, né? Ó, tem mais uma aqui, ó. Felícia Maria. Muitas vezes eu sonho que estou com fome e no sonho eu vou comer alguma fruta ou alguma coisa da que eu gosto. E quando acordo, não consigo tomar meu lanche da manhã. Acordo como se realmente já tivesse lanchado. Como se explica isso? Estes sonhos me aconteceram várias vezes. Olha, eu explicaria mais por um processo de auto-hipnose da pessoa. A própria pessoa se sugestionou e se convenceu que foi algo nesse sentido. Você saciou a fome ali. Exatamente. A nossa capacidade, nosso poder mental, às vezes pode criar situações como essa. Não é comum. Geralmente a pessoa vai dormir com fome, né? Sonha que está com comida. Isso até é muito comum. A pessoa, tô com uma fome, eu não vou comer agora, senão vai me dar indigestão. Sim. Vou dormir com fome. E aí, de repente, ela começa a ter sonhos, porque assim, o sonho ele pega muito a parte do dia a dia do desejo. Você tá com... Ou, por exemplo, uma pessoa que tá parando o cigarro, por exemplo. Normal sonhar que tá fumando, porque o corpo tá exigindo aquilo. Pensando muito naquilo, Quando a fisiologia... A mesma coisa, a pessoa vai dormir, às vezes, carente, dessa parte mais íntima. Sim. Pode ser comum ela ter sonhos mais... Eróticos, porque o corpo dela tá pedindo aquilo. E muitas vezes, nesse processo, a própria pessoa pode se convencer inconscientemente que aquilo aconteceu. Então, dormir, né, sonhar que está comendo e não conseguir comer é mais um processo psicológico mesmo. Paulo Acedo, 7461. Muito bom e interessante. Ele usa os conceitos e termos da conscienciologia, mas sem citar a fonte. Deveria citar, porque a conscienciologia foi proposta por Valdo Vieira. Apesar de ser uma ciência aberta, é questão de respeito a quem criou. Ó, tá tom de crítica aqui, ó. Eu estudei muito tempo essa área do Valdo Vieira, mas nem tudo que ele criou foi realmente uma criação dele. E tem muitas críticas, né, em relação ao que ele criou. Tem muitas críticas, né? Eu mesmo concordo que é um excesso de termos técnicos. Há algumas coisas também que ele falou que estavam equivocadas. Então,
Mas eu citei, por exemplo, o próprio termo retrocognição que ele cunhou é o muito utilizado hoje, é um termo atual. E foi cunhado por ele. Mas quando você começa a querer ser técnico demais, engessar muito, você perde a conexão com as pessoas, né? E outra coisa, eu estudei, no caso das próprias experiências fora do corpo, das EQMs também, não é apenas do grupo dele. A própria experiência fora do corpo tem muitos outros autores que falam termos que ele não fala, que têm vivências que por uma razão ou outra não foram colocadas ali. Então o meu trabalho, eu não falo que é dele, porque não é dele, não é do grupo dele. Tá. É mais expandido do que de fato foi. E, né, infelizmente, depois da morte, o falecimento do Valdo Vieira em 2015, eu também percebo que o grupo dele tem ficado cada vez mais rígido e fechado e não é à toa que está aos poucos, né, está desaparecendo. Mas não que ele não tem visões muito boas, tem teorias muito boas. O próprio Wagner Borges, que esteve aqui também, tem conceitos novos que ele mesmo pegou. Por que ele tem tantos haters? A gente fez um episódio aqui com o Marcelo Cotrim, e ele falou sobre... O Cotrim foi inclusive voluntário dele também. Ele falou que teve convivência e tal, e falou muitas coisas sobre Chico Xavier, e a galera vem assim com pau e pedra, muitos haters. Eu vejo que o Valdo, ele foi primeiro, eu considerei uma pessoa genial. Ele foi gênio dentro do que ele fez, dentro do que ele pôde. Mas ele foi muito criticado por ser uma pessoa que batia muito em quem pensava contrário. Acho que esse foi um ponto que pesou muito. Então, se alguém falasse assim, mas Valdo, eu quero ir para tal religião. Ele falou, isso é besteira, não vale nada, e descia. O meu é o bom porrada. e o do amiguinho. O nosso caminho aqui é o certo. O que tu tá fazendo aí não serve nada, é tudo perda de tempo. Então, na visão dele, e eu já não concordo muito com isso. Tem pessoas que nasceram para estar em determinadas linhas. Onde ela se sente bem, ela tem que fazer resgate. É o caso da pessoa. Sim. Mas o jeito dele... A individualidade. O jeito dele era muito assim... Ele era muito ferrenho em afirmar que tudo que não estava na alçada dele estava equivocado, estava errado. Aí é o fanatismo, né? E aí, então, começa a criar uma linha que você não pode discordar, porque senão você... quebrou a nossa doutrina. Se você... Eles lá não se tratam como doutrina, eles até são muito contrários a isso. Mas o próprio Valdo era tratado nos bastidores, no fundo era a verdade suprema. O que ele falou, você não pode contrariar, né? E acaba caindo nisso, né? Muitas vezes. Você imagina um físico que fala assim, você pode estudar tudo que você quiser de física, mas você não pode refutar o Einstein. Não faz sentido algum. Qualquer um é criticável, até o Einstein. Lógico. Então, se você está no grupo dele e você não puder criticá-lo, não pode refutá-lo porque você vai criar problema lá dentro, isso cria certo... E com Chico Xavier também, assim, qualquer um que fala contra ele, vem uma galera também falando, como assim você tem a coragem de falar mal de Chico Xavier? Exatamente. E assim, às vezes nem tá falando mal, só tá refutando algo. Claro. E aí a pessoa vem como se tudo que o Chico Xavier tenha dito aqui na Terra é a verdade absoluta. Claro. Aí que é o ponto. Você tem que separar a pessoa também do trabalho que ela tem. O Chico parecia, eu não conheci pessoalmente, mas diziam que era uma pessoa muito amável, muito bem intencionada. O próprio Valdo falava isso, que eles foram parceiros durante 10 anos, né? Tudo que você falava para o Chico, tudo que o Valdo falava assim, tudo que alguém queria, o Chico não tinha... Tava 2 da manhã, ele acordava, ele não tinha tempo ruim para fazer o bem para os outros. Sim. É positivo. Legal demais. Mas não quer dizer que a pessoa tenha que ser idolatrada. O próprio Valdo, não sei se sabe, já contaram a história aqui que o Valdo e o Chico fizeram umas sessões fajuta de materialização? Neuromágico falando. Então... A própria revista mostrou fotos, inclusive. A própria revista O Cruzeiro quase desmascarou. Se eles desmascaram ele... Ectoplasma, né? Com umas coisas assim. Isso até tem fenômenos reais, mas ali como foi feito, era bizarro. Era fotos extremamente mal feitas. Uma toalha. Uma coisa bizarra. Você vê que a própria médium que falava que ia materializar o espírito era ela com o narigão dela, com aquela imagem. Mostramos as fotos aqui também. Coloca a foto de novo aí que a galera vai ver. Então, você pensa, olha que sinuca de bico. O Chico e o Valdo, eles são bem intencionados. Mas eles serem enganados daquele jeito, eles são não são tão idiotas assim. Aí se você fala que eles estão no meio, eles são cúmplices. Então é uma situação que é muito complicada. E se você olhar, por exemplo, os caras do Cruzeiro, tinha uma hora lá que tocava uma música, do nada alguém ligava o aparelho na época o aparelho de vinil, né? Ligava a música e começava a tocar. Um espírito ligou o aparelho aqui.
Aí eles colocaram um monte de pop, diziam assim, ó, se alguém encostar nesse aparelho, a gente vai investigar depois que tocar, a gente vai investigar todo mundo quem tá com aquilo ali para saber se alguém tocou. Depois que colocaram isso, o aparelho nunca mais ligou, entendeu? Então você via que era... E os caras do Cruzeiro estavam convencidos que realmente era fraude. Só que antes de realmente concluírem, acabaram com tudo, eles sumiram e tal, e ficou por isso. Mas se eles acendem a luz e, né, vê que a médium, sabe, desmascara mesmo, né? Pega uma lanterna, sei lá, e vê todo mundo que era falcatrua, talvez não teria nem o espiritismo, nem o Valdo teria seguido o trabalho dele, porque eles teriam entrado em descrédito total por ser pego em questão de fraude. Mas assim, essa história ficou por isso, né? O Chico seguiu, depois se separaram, cada um seguiu sua vida. O Valdo tentou se dedicar ao máximo que ele pôde a estudos científicos desses fenômenos, né? Mas ainda ficou... Mas depois ele se aprofundou muito mais na parte teórica e engessou em processos que são só, às vezes, não vou dizer filosóficos, mas ficou muito no detalhe e aquilo que era importante foi acabando se perdendo com o passar do tempo, né? E o grupo dele tá diminuindo, então tá perdendo até esse apoio extrafísico, esse apoio, vamos dizer assim, desses guias. Tá ano a ano diminuindo e eles estão diminuindo junto com esse processo. Acho que até seria legal desses comentários aqui, daria pra gente fazer um episódio só comentando comentários, e você que tá assistindo, cara, manda seus comentários, pode ser os mais picantes, os mais controversos possível, que a gente vai ler aqui, dá pra fazer um só comentando comentários também. Por isso que eu acho que é legal, é você ter essa visão crítica da coisa. Porque existe o falso, existe o real, existe o duvidoso. Sim. Enquanto eu sou um buscador da verdade, como todo mundo acho que deve ser também. O que é real, o que não é? Mas eu vejo que tem coisas que fazem completo sentido, tem coisas que você vê que são mentiras, são distorções. O próprio Valdo falava que tinha psicografias que eram fajutas, que a família mandava umas cartas. Putz! A família mandava informação, eles sabiam. Mas o Valdo falava pro Chico, ó, quando eu estiver aqui, nunca vai ter uma psicografia falsa. E ele fazia uma psicografias, segundo ele falava, que era genuína. Mas ele falou, ó, se entrar aquela negócio de carta falsa aqui... Sim, a matéria eu tô comprada. fora. A matéria é comprada. Ele falou, o dia que entrar aqui eu tô fora. Então ele falou que até onde ele ficou com o Chico, não tinha aquilo. Depois que ele saiu, ele não bota a mão no fogo. Mas até que ponto, por exemplo... Só pra eu entender, era meio que assim, ó... A pessoa tá sofrendo tanto que seria legal que você psicografasse essa mensagem para que ela tenha, sei lá, um conforto, uma consolação. Um acalento e tal. Era isso que acontecia. Então a pessoa pagava, tinha casos, teoricamente, para você psicografar essa mensagem. Já teve casos assim. Nossa, cara. Mas tem... Isso eu não imaginava que tinha. Sim. Que pudesse ter. Sim. Olha. O próprio Chico usava uns frascos de perfume para falar que ele tinha odor de santidade. E o Valdo nunca participava dessas sessões. Depois o Valdo confrontou ele quando estavam juntos ainda, ele fazia. E tava lá um monte de frasco que ele usava. E teve um taxista que levava os frascos para jogar fora. Então, tinha sessões que ele fazia. Mas qual que era a intenção dele? De rosas lá, né? Era o odor de santidade. Era um cheiro de... um cheiro que tinha... Ele até falava o nome da entidade, do espírito, que seria... Agora eu me esqueci o nome. Que seria aquele ser que traria aquele cheiro de rosa ao ambiente. Que aí a pessoa que tá crente lá fala, meu, como pode? Olha o cheiro que tá no ambiente. Aí eu senti o cheiro da santidade. Eu provei, isso existe, é um negócio, eu senti o cheiro lá do espírito e tal. São pessoas que às vezes são até... Parece até bem intencionada, mas no fundo é fazer a pessoa acreditar, é fazer ela convencer. Caramba. Acaba sendo uma doutrinação indireta, light, um outro modo, entendeu? Não é muita sacanagem. Agora, por exemplo, teve o próprio Carlos Mirabelli aqui no Brasil. Foi um grande sensitivo. Fez coisas que de fato pareciam ser muito genuínas, fenômenos complexos. No fim da vida foi pego fazendo picaretagem. Perdeu a capacidade, não teve, ou era sempre fraude. Difícil. Mas tem que eu sou muito favorável. Qualquer fenômeno tem que ter mágico envolvido. Porque o mágico, ele tem a sacada que a gente às vezes não tem. Uma época até estudei mágica pra isso. Falei, eu tenho que desenvolver o senso crítico pra eu não ser engolido por um negócio que parece real, mas o cara tá lá. O neuromágico entortou um garfo aqui na minha frente. E eu tô assim, ó. Cara, tô vendo. E aí, de repente, o garfo entortando assim. Eu falei, mano, é absurdo. E eu tinha pegado, testado, era um Tramontina forte, não era qualquer um. E aí eu fiquei muito impressionado e depois na pós a gente foi analisando frame a frame, ó, o movimento dele e tal, eu consegui identificar e em nenhum momento ele falou que aquilo era verdade, mas assim, meu, qualquer um
que já tivesse propenso a acreditar que a pessoa faz milagres, acreditaria naquilo. É o mesmo lance da materialização. A pessoa fala assim, não, isso aqui a pessoa materializou na minha frente. Cara, tem tantas técnicas para ela materializar algo ali que você vai dar a entender que sei lá, tirou de um compartimento, a pessoa não tem um dedo e tirou de... Tem várias técnicas, né? Sim. E aí a pessoa, coloca aquilo ali como um grande milagre. É complicado. Sim. Só tenho a agradecer, obrigado por mais esse episódio, muito bom. Deixa suas redes para quem não te segue ainda, como seguir, como entrar em contato contigo. Legal, eu tenho 2 canais, o mais antigo chama Dimensão Mental, e lá eu trato mais de fenômenos reais, de pessoas que voltaram da morte, aqueles mais impressionantes e até alguns questionáveis, polêmicos, assim, eu pego esses relatos para ler e analisar. Uhum. E tem um canal mais recente, chama Sexto Sentido. Lá eu pego fenômenos diferentes. Esse eu não conhecia, não. Lá eu tô pegando mais casos até de crianças que tiveram vidas passadas. Outros fenômenos que parecem mais genuínos e que dá para também analisar e ver algo nesse sentido. Tá. Então é um canal novo, né? Tá aí 25 mil inscritos, não estamos começando, mas... YouTube, Instagram? YouTube também. O Instagram é só o Dimensão Mental. Tá. Lá eu também coloco casos... especialmente esses estudados por pesquisadores ou gente que escreveu livros sobre o assunto. Legal. E sempre com esse viés de, sabe, analise. Também tem um senso crítico, cético ali também, claro, né? Isso eu sei legal. Que tem coisas que não são reais, tem distorções. A gente não pode... Acho que o ponto maior de maturidade que a gente pode ter é não acreditar muito rápido. Você tem que sempre ir com calma. Faz sentido? Tem alguma incoerência? Não tem? Porque se a gente for realmente acreditar em tudo, chega uma hora que vira uma salada de fruta a cabeça. A pessoa nem sabe mais o que é real, o que não é. Sim. Porque não dá para acreditar em todo mundo. A gente precisa ter um senso crítico de questionar, de duvidar, de analisar. E isso que eu gosto de fazer, especialmente porque eu sei que certas coisas são reais, porque eu já passei por elas, e outras que eu tento sempre entender qual que é a realidade das Saber filtrar coisas. Bem, né? Saber filtrar bem, exatamente. Então, pelo Dimensão Mental, lá pelo Insta eu sempre escrevo, respondo, sou eu mesmo que faço por lá. Então, quem quiser, pode entrar em contato, será um prazer aí ajudar quem tiver interesse no assunto aí. Maravilha. Obrigado. Valeu, Carlos. Prazer estar aqui de novo e quem sabe a gente marca uma próxima aí para fazer pegar temas mais polêmicos aí. Legal demais, obrigadão. E obrigado a você que está aqui até agora. Deixe seus comentários, ajude a gente a fazer um próximo episódio só com polêmicas. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu.